Mateus, capítulo de número 27. Capítulo 27, a partir do versículo 45. Diz assim a palavra de Deus: A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, quanta alegria há nos nossos corações por nos encontrarmos aqui como irmãos, como teu povo, em assembleia solene, para prestar um culto ao Senhor, porque convém aos santos adorar ao Senhor. Pai, nesse momento, com a tua palavra aberta, após ter lido o texto, nós suplicamos a iluminação do teu Espírito. Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite. Acreditamos que é por meio das Escrituras que o Senhor fala ao homem. Pai, que o Senhor fale de modo particular, singular, mas também de modo coletivo, já que estamos aqui em comunidade. E abençoe também, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui por motivos de saúde, como a irmã Deide e outros irmãos, Pai, que eles sejam contemplados com a tua graça em suas casas. Pai, opera em nosso meio, fala poderosamente aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, sair daqui edificados, transformados pelo poder da tua palavra. E não permita, ó Deus, com que os nossos pensamentos, as conversas paralelas ou qualquer outra coisa tire de nós, ó Deus, a reverência e a oportunidade de estarmos atentos para ouvir atentamente o que o Senhor deseja falar a cada coração aqui nesta noite. E assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Como é do saber dos irmãos, nós estamos aqui praticamente já no último momento, literalmente, de Jesus Cristo. Esse é o 3º domingo consecutivo que nós começamos a narrativa da paixão de Cristo, do sofrimento de Jesus. Irmãos bem sabem que a palavra paixão é um termo latim que significa sofrimento. E de fato, os últimos momentos, as últimas horas de Jesus foram marcadas por um intenso sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento mental, psicológico, e também um sofrimento espiritual. Nos últimos 2 domingos, nós meditamos acerca do sofrimento físico, psicológico, mental, e hoje eu proponho encerrar, já que esse é o último momento em que ele entrega o seu espírito e que, de fato, ele morre, literalmente. Falar com os irmãos sobre o último momento do seu sofrimento, da sua paixão, o sofrimento espiritual.
Contudo, eu quero relembrar os irmãos o momento em que está o texto, situado o texto. No presente momento, Jesus já fora crucificado. E os irmãos bem sabem o que ele já sofrera até o presente momento. Jesus já havia sido esbofeteado pelos líderes religiosos. Jesus já havia sido açoitado de maneira que suas costas ficaram laceradas completamente pela brutalidade que era o açoite romano proposto para aqueles que seriam pendurados em um madeiro. Jesus já havia sofrido todo tipo de espancamento após o açoitamento pelos soldados romanos, a começar pela a coroa de espinhos encravada em sua cabeça. Muitas pauladas ele recebeu em sua cabeça. Se não bastasse, os irmãos viram que o açoite, a brutalidade, a agressão física era tamanha que foi preciso guardas, em certo momento, o levarem, bem como o Simão de Cirene, que o encontrou, e os guardas o obrigaram a carregar Jesus para o lugar da crucificação. Tamanha era o seu sofrimento e a sua incapacidade de levar a cruz. Tamanho sofrimento Jesus já havia passado no processo do sofrimento da cruz. E lá ele fora perfurado, suas mãos, seus pés, cravados em um madeiro, levantado publicamente para ser escarnecido pelas pessoas, tantos que passavam por ali, já que era uma semana muito festiva. Então muitas pessoas passavam por ali e davam os seus insultos, bem como os líderes religiosos, bem como os soldados. Uma verdadeira imagem de humilhação pública. Jesus estava passando o seu ponto máximo da humilhação da sua encarnação. Insultado a todo instante. Enquanto sofria agressões físicas, era insultado o tempo inteiro. E por último, foi pendurado despido. Tanto é que os guardas estavam embaixo, jogando e tirando sorte, que ficariam com as suas vestes. E então, desta maneira que nós precisamos olhar para o texto. Jesus fora pendurado por volta de 9 horas da manhã. Jesus passou por volta de 6 horas pendurado em um madeiro. E é exatamente com esse cenário na sua mente que nós precisamos mergulhar agora dentro do texto novamente. E o versículo 45 diz que a partir do meio-dia, ou seja, após Jesus já estar 3 horas pendurado em um madeiro, na cruz, o texto diz que houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Então, o texto bíblico diz que enquanto Jesus estava já pendurado, já fazia 3 horas, de 9 ao meio-dia, quando chega meio-dia, ocorre um fenômeno. O texto bíblico diz que houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Então, de meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda aquela região. Algumas considerações eu quero fazer a priori acerca deste versículo. A primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia é literal aqui no que ela está dizendo. A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. A palavra terra aqui, nas traduções, ela não é muito precisa, mas no original, no grego, ela dá a ideia de nação, aquele contexto, aquela região, aquele lugar especificamente onde está acontecendo a crucificação de Jesus. E faz sentido pensar assim, porque se houvesse trevas em outros lugares, ninguém saberia o porquê que estava acontecendo aquilo. Então, era de necessidade acontecer aquilo naquela região, porque ela estava contemplando exatamente aquilo que estava acontecendo, a crucificação do Filho de Deus. E o texto diz que houve trevas. Segundo alguns liberais, o que aconteceu, na verdade, foi um momento de tempestade de areia,
e que por isso obscureceu o sol de meio-dia. Essa é uma suposição. A segunda suposição dos liberais é que, na verdade, ocorreu um eclipse. E por isso que naquele momento ficou então escuro. Mas, na verdade, essa é apenas mais uma das várias tentativas dos grupos de liberais de tentar tirar o sobrenatural das Escrituras. É aquele grupo que quer explicar a multiplicação dos pães. Não, na verdade, Jesus não multiplicou nem os pães e nem os peixes. Na verdade, ele deu um sermão de maneira que tocou no coração das pessoas que tinham guardado seus mantimentos e eles colocaram fora para dividir com as outras pessoas. Não. A Bíblia é muito clara e categórica quando diz que Jesus multiplicou de fato. Ele operou um milagre. E aqui, essas trevas que o texto bíblico apresenta, não são trevas de fenômeno natural, mas são trevas de um fenômeno sobrenatural. E essa não é a primeira vez que Deus faz isso. Nós vimos isso em alguns momentos nas Escrituras, mas em especial, e você vai lembrar, a nona praga que Deus trouxe sobre o Egito. A nona praga, o nome dela é exatamente esse, trevas. Deus trouxe trevas e não foi somente durante 3 horas, mas Deus trouxe trevas durante 3 dias sobre o Egito. Quer ver uma prova disso? Coloca aí Êxodo capítulo 10. A partir do versículo 22. Olha o que diz o texto. Moisés estendeu a mão para o céu, isso na nona praga, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Versículo 23. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, perceba, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas. Isso não podia ser normal. Porque Deus fez de modo específico. Ele trouxe trevas sobre um lugar durante 3 dias. E ele quis fazer questão de que percebessem que isso não era algo natural, de maneira que ele poupou. Na casa dos israelitas havia claridade. Mas em todo o Egito ficou sob trevas durante 3 dias. Então essa não é a primeira vez que Deus traz trevas sobre a terra. E é interessante porque a nona praga, obviamente ela antecede a 10ª, mas você lembra qual era a 10ª? Qual era a 10ª? A morte do primogênito. E é exatamente o que está para acontecer, a morte do unigênito do pai. Deus sempre trabalha com padrões. Deus sempre trabalha com padrões. A nona praga antecedia a morte dos primogênitos que estava por vir. Houve trevas antes da morte dos primogênitos. E agora Deus mais uma vez traz trevas antes da morte do unigênito do Pai. Há um padrão muito bem estabelecido nas Escrituras. Portanto, quando a Bíblia diz que houve trevas, não foi uma tempestade de areia, não foi um eclipse, mas quando a Bíblia diz que houve trevas, Deus promoveu um fenômeno sobrenatural sobre aquela região, para que todos pudessem perceber o que estava acontecendo, o que estava sendo realizado. Então, a partir do meio-dia, e é interessante a especificação do texto, porque todo mundo sabe que ao meio-dia, o período do meio-dia, é o período em que o sol está em seu brilho mais fulgor. Então o sol está ali com todo o seu brilho. E é exatamente em meio-dia, no momento em que o sol está com sua maior capacidade de claridade, de extensão, é o momento em que Deus realiza a sua ação sobrenatural, trazendo trevas sobre aquele contexto. Então, o texto diz: enquanto Jesus
já estava pendurado há 3 horas no madeiro, já que ele foi pendurado por volta de 9 horas da manhã. Ao meio-dia, houve trevas sobre toda aquela região até as 3 horas da tarde. Agora, o que significa essas trevas? O que elas representam? Ora, trazendo à memória o que nós acabamos de citar, o texto que eu acabei de citar, o texto de Êxodo, do período das pragas, fica claro entender que trevas nas Escrituras tem a ver com julgamento. Deus estava trazendo um julgamento e uma punição sobre a terra do Egito. E por isso que ele a castigou com 3 dias de trevas. Então, neste momento, Deus está trazendo também um julgamento, um juízo. Primeiro sobre toda aquela região, por tudo o que estava acontecendo. Afinal, eles são responsáveis porque eles estavam crucificando o Filho de Deus. E naquele momento, Deus estava trazendo juízo sobre aquele povo, sobre aquela nação, sobre aquela região, sobre aqueles que estavam vivendo isso e eram responsáveis por aquilo que estava acontecendo. Mas não somente sobre eles. Deus Pai estava trazendo também julgamento sobre o seu próprio Filho. Porque foi exatamente neste momento em que antecede o momento da sua morte, o momento em que há trevas, o momento em que Deus julga a nação, mas Deus também julga o seu Filho. É neste momento que aquele que não conheceu o pecado se torna pecado em nosso lugar. Então as trevas representam o julgamento do Pai sobre o seu Filho de 2 maneiras. Porque naquele momento foi colocado sobre ele todos os nossos pecados. Aquele que não conhecia o pecado se tornou pecado em nosso lugar. Coloca o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, por favor. Olha o que diz o texto. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquele momento, estava acontecendo exatamente isso. O Pai estava o fazendo pecado por nós. Era naquele momento que o Pai estava julgando o Filho, por isso houve trevas. Naquele momento, Cristo estava se fazendo pecado por nós. Estava sendo colocado sobre ele os nossos pecados. E não somente isso, mas ele estava também se tornando maldito por causa da imputação dos nossos pecados. Olha o que diz Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13. Então, junte essas 2 coisas. Ele se fez pecado e maldito ao mesmo tempo. Por isso houve trevas, porque Deus estava julgando o seu Filho, que naquele momento se fez pecado e também se fez maldito. Olha o que diz o texto bíblico. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado nele. Então 2 coisas estavam acontecendo naquele momento. Havia julgamento. O julgamento de Deus contra a nação, mas também de Deus contra o seu Filho. Naquele momento, o Pai estava exercendo justiça em seu Filho, porque naquele momento ele se tornara maldito e ao mesmo tempo ele se fez pecado. É forte dizer isso, mas você acabou de ler os textos bíblicos. É a própria Bíblia que diz o que acontece com Cristo ao receber os nossos pecados e ao ser pendurado naquele madeiro. Por isso houve trevas, um momento de julgamento. Assim como Deus estava julgando aquela nação, a nação do Egito, e houve trevas, Deus estava naquele momento também agora, julgando aquela nação que, embora
tudo estivesse no plano soberano dele. Mas ainda assim, todos eram responsáveis pelo que estava acontecendo ao Filho de Deus. Deus então traz juízo, julgamento sobre a nação e sobre o seu Filho. E por isso, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o texto então prossegue dizendo, versículo 46, que por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Essa é uma junção da expressão hebraica e aramaica ao mesmo tempo. E isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É compreendendo o que houve, todo o episódio das trevas, que você consegue compreender o porquê que Jesus, nesse momento, brada em alta voz ao seu Pai dessa maneira. E aqui é uma citação direta do Salmo 22, do Salmo de Davi. O Salmo 22, versículo 1, é uma citação direta. E Jesus, então, ele fala isso por volta das 3 horas da tarde. Ele clama ao seu Pai, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Como eu disse, houve trevas porque Cristo se fez maldito, se fez pecado por nós, e o Pai estava julgando o seu Filho, e por isso o Filho sente a ausência do seu Pai, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando foi colocado sobre Cristo os nossos pecados, pela primeira vez em toda a eternidade, houve um momento em que o Filho sentiu a ausência do seu Pai. E não poderia ser diferente, porque até então Cristo desfrutava de sua natureza santa, sem nenhuma mancha do pecado. Mas a partir do momento em que os nossos pecados são colocados sobre ele, em que ele se faz pecado, há uma ruptura entre a relação entre ele e o seu Pai, porque a Bíblia é categórica quando diz que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que todos nós nascemos separados de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, porque o pecado faz isso. E quando o pecado é colocado sobre Cristo, acontece exatamente isso. Há uma ruptura na relação entre o Pai e o seu Filho, porque o Pai é santo e o Filho agora se fez pecado em nosso lugar. E naquele momento, é neste ponto, em que o Filho, pela primeira vez, ele sente a ausência do seu Pai por causa dos nossos. A grande verdade é que toda aquela agonia que Jesus sentiu no Getsêmani, de maneira que Lucas descreve que ele suou sangue, toda aquela tensão, toda aquela agonia, apontava para este momento, não para os sofrimentos físicos, mas para esse sofrimento espiritual, por aquilo que ele estava para passar, pelo momento em que pela primeira vez ele sentiria a ausência do seu Pai. E ele o passou, porque ele recebeu sobre si mesmo os nossos pecados. Pela primeira vez em toda a eternidade, o Pai sente a ausência, o Filho sente a ausência do seu Pai. E por isso ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Longe de olhar para esse texto e acreditar que Jesus estava se sentindo desamparado porque havia sofrido muito fisicamente, longe disso. Longe de achar que Jesus está se sentindo desamparado do seu Pai por causa de todo o sofrimento físico, não. De fato, Jesus estava sentindo o desamparo pelo seu Pai por causa da natureza pecaminosa, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados que foi colocado sobre ele naquele momento. Então ele se fez pecado naquele momento, por causa de nós. Então o pecado causou uma ruptura, de maneira que foi sentida, não só agora,
mas previamente, antecipadamente, por ele, lá no Getsêmani, quando ele sua sangue, quando a sua alma estava profundamente triste, quando diz o trecho, ele estava angustiado, em agonia, pelo que estava para passar. E o que ele estava para passar, de pior, não foi nem os açoites, muito embora tudo muito brutal, toda a dor física sentida literalmente, mas nada seria pior do que sentir a ausência do seu pai. Filho nunca passou por isso. E pela primeira vez, ele a sente. E por isso ele se recorre ao Salmo de Davi, o Salmo 22, quando também disse em seu sofrimento: Deus meu, por que me desamparaste? E o versículo 47, ele então diz que alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, e isso que ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani. Alguns dos que ali estavam e que ouviram ele dizer isso, eles disseram, ele chama por Elias. Muito embora alguns tenham dito que eles ficaram confusos quanto à questão idiomática, porque Jesus juntou um hebraico com um aramaico, e alguns acreditam que eles não entenderam porque ele falou uma mistura de línguas e poderia ser que eles tivessem ficado confusos quanto ao que ele disse, mas a melhor interpretação é segundo a tradição judaica do primeiro século, que havia uma ideia de que quando o Messias viesse, já que Elias havia sido arrebatado, não experimentar a morte, poderia ser que em sua agonia ele viesse para acudir o Messias. E por isso que então aqui eles falam isso, mas em um tom sarcástico. Eles estão em um tom de ironia, de zombação, tanto é que mais na frente nós vamos ver eles dizendo, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Né? Ou seja, se ele é de fato o Messias, então Elias vai ter que vir para salvá-lo. Então, na verdade, é um tom de deboche. Mais uma vez, um tom de zombaria que permeia o momento de sofrimento de Jesus, que o acompanhou em seu sofrimento físico, mental, psicológico e também agora espiritual. Então, havia essa concepção. Por isso que quando eles o escutam falando, eles de imediato fazem essa associação. Muito embora a palavra Elias e o Eli, Eli são parecidos, né? E aí eles pressuporam de que Jesus estava chamando, clamando por Elias. Mas ora, irmãos, se Deus o havia desamparado, o que Elias poderia fazer? Se Deus Pai o havia abandonado, o que Elias poderia fazer? Quando Deus abandona alguém, não há mais nada o que se possa. Por isso, não faz nenhum sentido ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E dizer, Elias vem me salvar. Não faz nenhum sentido. Mas, mesmo assim, havia uma concepção judaica de que Elias viria para socorrer Messias. Mas isso não passava de mais um momento em que eles estavam ali zombando de Cristo. Por isso o texto diz, e logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido em vinagre colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, não dê agora não. Vejamos se Elias vem para salvá-lo. Então você percebe mais uma vez aquele tom de ironia. É porque o português, às vezes, na leitura, não salta aos nossos olhos. Quando os textos, ele usa a zombaria, a ironia, quando em outras línguas é mais fácil compreender. Mas o fato é que há um tom de zombaria, mais uma vez, em torno do sofrimento de Jesus. Se ele é o Messias, então se há uma concepção de que Elias vem para salvá-lo, esse é o momento. Então espera, vamos ver se Elias mesmo vem salvá-lo, já que ele diz que é o Messias.
E depois de tendo enfrentado, mais uma vez, essa zombaria, o texto diz, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Essa é a maneira bíblica de dizer que morreu. Entregou o Espírito. Mas é interessante a profundidade do que o texto bíblico nos oferece. Porque o texto bíblico diz que ele, tendo clamado mais uma vez ao seu Pai, entregou o seu Espírito. Ele mesmo fez isso. Ninguém pode dizer de si mesmo isso na sua experiência de morte, de entregar a sua alma para Deus, de ter essa autoridade para fazer isso. Muito embora os homens o tenham entregado para ser crucificado e ele ter sofrido tudo aquilo, mas todos nós sabemos que nada disso teria acontecido se ele mesmo não tivesse se entregado e de forma voluntária. Como ele já disse em outros momentos aos seus discípulos, se eu quisesse, eu convocaria uma legião de anjos agora para me acudir, porque ele tem toda a autoridade para isso. Mas é importante entender que até o último momento, Cristo tinha total domínio sobre a sua vida. Por isso ele a entrega. É uma entrega voluntária. O seu sacrifício é um sacrifício voluntário. Muito embora seja plano do Pai, mas o Filho não vive o plano do Pai de maneira ostensiva ou resistente. Não. Ele vive o plano do Pai em uma entrega. De forma voluntária. Por isso que ele se oferece para o plano do Pai de forma voluntária. E ele é obediente ao seu Pai até a morte de cruz. Até a morte de cruz. E quando ela chega, ele se entrega de forma voluntária a ela. Como o cordeiro mudo, que é entregue aos seus tosqueadores. Ele faz isso. E no momento final, não foi a lança que o matou, não foram os ferimentos que o mataram, mas ele entrega o seu espírito ao seu Pai. Ele entrega o seu espírito ao seu Pai. É nesse momento que a expressão em outros evangelhos de que está tudo consumado. Ele entrega sua vida ao seu Pai, para tomá-la depois, como nós veremos mais adiante. Então, o texto diz no versículo 50, e Jesus, clamando outra vez, em alta voz, ele entrega o seu Espírito. Há um fim. Nós já 3 semanas estamos acompanhando todo o seu sofrimento. E todo esse seu sofrimento, ele apontava para o momento da sua morte. Cristo morreu literalmente. E como nós veremos, ele foi sepultado literalmente. E tinha que ser assim. Ele tinha que morrer literalmente para que a sua ressurreição fosse verdadeira. Para que a sua ressurreição fosse verdadeira, ele tinha que morrer literalmente. E por isso, quando o texto bíblico diz que ele entregou o seu Espírito, está testificando, testemunhando que Jesus morreu de fato. Ele morreu. E a causa da sua morte, ele entrega o seu Espírito. Ele entrega a sua vida ao seu Pai. A morte de Jesus não foi uma morte comum. Digo isso porque a todo instante, toda hora, morrem pessoas no mundo inteiro. E naquele contexto, não era diferente. Pessoas morriam, muito provavelmente no momento em que Jesus morreu, outras pessoas também pudessem estar
morrendo. Inclusive, tinha 2 ladrões ao seu lado também aguardando o momento da sua morte. Mas a morte de Jesus é uma morte singular. Ela trouxe consigo algumas coisas diferenciais. E o texto bíblico vai nos mostrar o que acompanha de imediato a morte de Jesus. Já mostrou o que aconteceu antes. Houve trevas de modo sobrenatural em toda aquela região. Então imagine como aquelas pessoas não ficaram ao ver tudo isso. E a gente vai ver mais na frente o que tudo isso aconteceu, o rebuliço de tudo isso. O que causou? Porque a morte de Jesus não foi uma morte comum. Assim como o seu nascimento não foi um nascimento comum de qualquer pessoa que nasce, já que quase toda hora nasce pessoas no mundo inteiro. Não foi um nascimento qualquer, um nascimento anunciado por anjos, profetizado. Assim também a sua morte não foi uma morte comum. Nós vimos já aqui que ela foi cercada por eventos, por sinais. Antes, trevas. E agora, quando morre, o que acontece? É o que vai nos dizer os versículos posterior. Quais sinais sucedem à sua morte? O que antecedeu foi as trevas. E agora depois? Vejamos versículo 51. Versículo 51. Tem aí? Tem? Diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Essa é a primeira parte do que acontece após a morte de Jesus. E tudo isso tem coisas maravilhosas, significados. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre o véu que era colocado no santuário. Ele tinha um objetivo de separar partes. Havia praticamente 2 véus no santuário. O que separava o lugar santo dos santos do santo. E havia um outro que separava o lugar santo do pátio principal, onde as pessoas ficavam. Então o texto bíblico diz que quando Jesus morre, quando ele entrega o seu espírito, acontece isso. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Isso tem uma representatividade muito grande para nós. A primeira coisa é que Jesus está mostrando que chega o momento da obsolescência do antigo regime, do templo. Ficou obsoleto. A morte de Jesus, de imediato, traz essa mensagem. Ele é o cumprimento de toda a lei. Com a sua morte, ele coloca um fim. Ele coloca um fim em todo esse sistema. Tudo era sombra que apontava para ele mesmo. Então, quando o véu do santuário se rasga em 2 partes, é isso que representa um fim de todas essas coisas. Não precisa mais ninguém ir ao sacerdote, porque ele mesmo agora é o sumo sacerdote. Não precisa mais ninguém sacrificar, porque ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o fim. É o fim. Não precisa mais. Esse sistema entra em obsolescência, se torna obsoleto. É o fim desse sistema. Tudo agora aponta para ele. Com isso, não queremos dizer que o Antigo Testamento, que está lá escrito, não serve para nós. Pelo contrário, ele não veio no sentido para abolir o sistema, mas para cumprir o sistema. Então, nele é cumprido todas as coisas. Então, quando nós queremos entender o que acontece no passado, devemos olhar para ele. Um exemplo:
Quando você pega o livro de Levítico, você encontra lá uma série de rituais de purificação. O livro de Levítico, a ideia central, sua ICT é isso. O livro fala sobre purificação, como Deus é santo e como nós devemos nos achegar a Ele. É uma lista infindável de rituais de purificação. Então, em Cristo, nós não precisamos mais disso. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo não só para nos perdoar, mas também para nos purificar. Então eu não preciso mais fazer rituais para me purificar, eu vou a Ele. Eu vou a Ele. Então, com a sua morte, é um fim, Ele coloca um fim. Por isso, o véu do santuário se rasgou. Já é o pré-anúncio daquilo que ele havia profetizado, de que o templo seria o quê? Destruído. E isso aconteceu, sim ou não? Aconteceu. Em 70, quando Roma invade Jerusalém e destrói o templo. Então o templo é destruído e Jesus já vinha falando sobre isso. E a sua profecia se cumpre 70 depois, mas em sua morte, com o véu do santuário se rasgando em duas partes, ele apresenta isso, o fim desse sistema. Tanto é que quando nós celebramos a ceia, o que representa o cálice? A nova aliança que Deus faz conosco. Por meio de quem? Do sangue do seu filho. O sangue do seu filho. É o fim de um sistema e o início de um outro sistema. Mas é mais do que isso. Quando o véu do santuário se rasgou em duas partes, Jesus está apontando o caminho. Outrora, todas as pessoas, elas tinham um único caminho. Por exemplo, todos estavam em Jerusalém para as festividades da Páscoa. E o lugar mais sagrado era ali, no templo, naquela cidade. Então, quando o véu se rasga em duas partes, de alto a baixo, Jesus também está dizendo que o caminho não é mais Jerusalém. É aquela resposta que ele deu para a mulher samaritana, que nem é aqui, nem é ali, nem é acolá, mas vai chegar o dia em que os adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E a pergunta é, quem é a verdade? Ele mesmo. Então não precisa mais vir a Jerusalém agora para ir a Deus. Nós precisamos ir a quem? Quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim? Quem disse isso? É o momento em que ele estabelece isso com muita clareza. O véu se rasga em duas partes. O sistema agora está obsoleto. Ele agora é o próprio santuário de Deus. Como nós lemos no texto, coloque o texto de Hebreus, capítulo 10, que o Gabriel leu aqui para nós. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19. Olha aí. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Passa, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O véu se rasgou no santuário, ele agora é o novo santuário que abre um novo caminho para nós. Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, ao morrer na cruz. Quando morre na cruz, ele abre um caminho novo para nós. Por isso o véu se rasgou de alto a baixo. Um fim naquele sistema. E agora o homem não precisa mais ir a Jerusalém, nem ao templo. Ele precisa ir a Jesus. Por isso é uma bobagem. Alguém que acha que precisa ir no templo do Edir Macedo. Você precisa ir a Jesus. Nenhum templo mais pode fazer isso. Jesus é o santuário verdadeiro.
aquele que abriu o caminho para nós chegarmos até o seu Pai. Ele é esse caminho para nós. Então, a primeira coisa que acontece, volta lá para o nosso texto. Então, a primeira coisa que acontece é isso. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, o primeiro sinal que acontece após a sua morte é isso. Um sinal de que a sua morte traz consigo isso, o fim, a obsolescência daquele sistema. E agora ele é um novo caminho. Aponta isso. A terra se tremeu e as rochas se partiram. Sempre que coisas extraordinárias da parte de Deus acontecem, fenômenos também da natureza acompanham. Por exemplo, quando Deus dá as leis para Moisés lá no Sinai, em Êxodo capítulo 19, acontece exatamente isso. Terremotos, as rochas, coisas importantes estão acontecendo e são acompanhadas por sinais, trevas, terremotos, as rochas se partindo, o véu se rasgando, coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecendo antes e após a morte de Jesus. Continua, versículo 52. Os túmulos se abriram e, segundo alguns, esses tremores, eles têm a ver com a abertura dos túmulos que se abriram. E muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Perceba, sempre que nós fazemos uma associação à ressurreição de Jesus, nós fazemos também uma associação à ressuscitação de outras pessoas. Mas é interessante como o texto bíblico nos apresenta, de que na morte de Jesus, nós já temos uma prévia para aquilo que vem posteriormente. Porque Jesus morre, mas como ele já havia dito para os seus discípulos, eis que é necessário que eu vá para Jerusalém, porque lá convém que o Filho do Homem seja morto, mas também ressuscite ao terceiro dia. Uma coisa está ligada à outra, uma coisa aponta para a outra, e aqui Deus já dando uma prévia do que vai acontecer, dos resultados da morte de Jesus na sua ressurreição. Por isso que o texto diz que na sua morte coisas aconteceram. Houve terremotos, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. É óbvio que o texto não nos traz mais especificações, não sabemos que santos são esses, quantos eram, que tipo de corpos eles vieram, se eram nos corpos ressurretos ou não, não sabemos. A Bíblia não nos dá base para qualquer tipo de interpretação dessa natureza. Qualquer coisa que seja dito, ela vai ficar apenas no campo da teoria especulativa. Nada mais do que isso. Porque o texto não nos dá informações sobre qual era a natureza desses corpos. Mas a Bíblia nos assegura com precisão de que essas pessoas estavam mortas e elas ressuscitaram. Isso já aponta o poder da morte de Jesus. Jesus morreu e pessoas ganharam vida. Você já está percebendo a relação? De imediato que ele morre e pessoas voltam à vida. É ele morrendo e pessoas vivendo. Esse paradoxo de Deus. Cristo sofre para que não soframos. Ele morre para que vivamos. Então você já vai percebendo isso sendo executado. Ele morre de imediato, os túmulos se abrem e pessoas voltam a viver. Elas ressuscitam. Como? Que tipo de corpo? Quantas foram? Nós não sabemos. Mas olha o intrigante do texto, que às vezes algumas traduções não nos dão tanta precisão. Olha o que diz o texto. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Olha o versículo 53.
E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando você lê esse texto, esse versículo, o que você entende? A ideia é isso, né? De que eles viveram, parece que ficaram lá, e Jesus ressuscitou quando? No domingo. Isso que está acontecendo, aconteceu em qual dia? Na sexta-feira. Então, a leitura do texto é entender que esse pessoal ressuscitaram, mas só saíram dos túmulos no domingo. Ou seja, eles ficaram lá. Assim, parece coisa de filme, né? Que ficou esperando um comando. Agora saio. Ah, era para sair, eu voltei à vida, mas não sabia se era para sair, se era para ficar aqui. Enfim, é meio bizarro, mas é só as traduções. Coloca na NTLH para defender ela aqui nessa noite. Bota aí, por favor. Mas eu vou usar NVT também, viu? Para não ficar por baixo. Bota na NTLH aí, por favor. Só esse versículo. Mas sim, eu vou ter paciência contigo hoje, viu? Porque tu é meu amigo dos biriba. Bota na NTLH. Olha o que diz o texto. Volta o 52, só para a gente pegar aqui fazer a leitura com a pontuação correta. Volta o 52. No texto original não tem pontuação, certo? Mas nas traduções eles colocam as pontuações e as vírgulas para dar um melhor entendimento no texto, certo? Diz assim, ó, os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. Ponto. Elas foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. Então elas não ficaram. Elas saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitas viram essas pessoas. Já mudou um pouco. Essas pessoas ressuscitaram, saíram dos túmulos, mas foi no domingo que elas entraram em Jerusalém, na cidade santa, certo? Mas agora coloca a NVT. Bota o 52 para a gente ler. Olha, muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Ponto. Versículo 53. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Então a ideia do NVT é que elas ressuscitaram, mas ficaram no cemitério e só saíram do cemitério no domingo, certo? Isso faz um pouco de sentido as pessoas não terem percebido elas. Por quê? Era semana de festa. Nesse período, ninguém ia no cemitério, porque ir ao cemitério era ficar o quê? Impuro. E ninguém queria festejar a festa assim, porque não ia curtir a festa. Então era um lugar que todo mundo passava bem longe. Ninguém pode ter contato com mortos, porque senão fica impuro. Então passaram bem longe. E por isso que essas pessoas que ressuscitaram ficaram por lá. Mas o texto bíblico diz que elas entraram na cidade santa, foram percebidas no domingo, após a ressurreição de Jesus. Então, resumindo, seria mais ou menos isso mesmo. Elas ressuscitaram, ficaram por ali, aí, fazendo o quê, pastor? Aí, meu irmão, aí eu não sei, cara. Elas ficaram por lá. Mas o que alguém faz no cemitério? Eu não sei também, cara. Mas elas ficaram lá no cemitério, talvez conversando, voltamos à vida, né? E entraram em Jerusalém no domingo e apareceram para muita gente, certo? Então, esse seria o fenômeno do que aconteceu, certo? Então você percebe, o véu se rasgou só após a morte dele. Em duas partes, de alto a baixo,
a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Diante de tudo isso, olha o que acontece. Versículo 54. Diante de tanta incredulidade que a gente percebeu até o presente momento, tantos insultos, tantas blasfêmias contra Jesus, em meio a tudo isso, há um episódio de salvação. Olha o que diz o texto. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, aqueles homens que ali estavam, que outrora estavam tirando sorte para ver quem ia ficar com as roupas dele. Talvez alguns daqueles que bateram nele, que açoitaram ele, que laceraram ele, que insultaram ele, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este é de Deus. Aqui mais uma vez é a prova do porquê Deus faz o que faz. Muitos sinais que Deus realiza em nosso meio, eles têm objetivos e eles têm propósitos. Quando Jesus está para morrer, trevas antecede a sua morte. Quando ele morre, sinais continuam, véu se rasga no santuário de alto a baixo, em duas partes. A terra treme, as rochas se partem, os túmulos se abrem, os mortos ressuscitam. Muitas coisas acontecem, tudo de forma sobrenatural. E tudo isso tem objetivos de gerar nas pessoas temor, para que por meio do temor venha a crença, para que elas possam crer que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. É assim que, por exemplo, João encerra seu evangelho. João capítulo 20, coloquei para nós, João capítulo 20, se eu não me engano, eu acho que é o versículo 21. Não, não é. É o versículo 30. Versículo 30. Diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Continua. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome. Então, veja, Jesus fez muitos sinais que nem foram registrados. Mas esses que foram registrados, esses sinais miraculosos, sobrenaturais, foram registrados com objetivos. Qual é o objetivo? Foram registrados para quê? Para que objetivo? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Voltemos nós lá para o texto. O que acontece com o centurião e os outros soldados que lá estavam, quando viram o que aconteceu, quando viram todos estes sinais, o que acontece com eles? Olha, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que aconteceu, todos os sinais, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Esse é o objetivo dos sinais. Eles não são fim em si mesmos. Eles têm objetivo para apontar para aquele que é maior do que eles mesmos, o próprio Cristo. Aquilo que Jesus fez e faz pelas pessoas é menor do que ele, aponta para ele. Então os sinais têm esse objetivo. Por isso que aqueles homens, quando viram o que aconteceu, eles creram. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado que aqueles que veem e creem
é aqueles que não vê, mas creem. Não é isso que Jesus vai dizer para Tomé mais na frente? Só crê porque está vendo e toca. Mas bem-aventurados são aqueles que não, mas creem. Mas feliz é aquele que vendo ainda crê. E o texto bíblico diz isso. Que esses homens creram. Aqueles homens que estavam ali. Os corações endurecidos. Que haviam machucado o nosso Senhor. Mas quando eles viram um pouco o poder de Deus, eles se renderam e reconheceram a Cristo como verdadeiramente sendo este Filho de Deus. E o texto continua, versículo 55, 56. E estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então você percebe que em meio a toda essa cena, Deus fez questão de encerrar essa narrativa pontual aqui, trazendo a figura das mulheres que sempre estiveram ali presentes. Já trouxe uma palavra aqui para as irmãs de nossa igreja sobre o papel das mulheres no reino de Deus. E aqui, mais uma vez, mostra a importância, a singularidade dessas mulheres no ministério de Jesus. Elas o acompanharam em todo o instante. Versículo 55, volta aí. Elas o acompanharam em todo o instante. Olha o que diz o texto. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia. Eram mulheres que vinham acompanhando e que, embora tudo que tenha se passado com ele, essas mulheres em nenhum momento deixaram. Elas ficaram ainda que de longe, acompanhando o seu mestre. Tanto é que quando Jesus for sepultado, quem serão os primeiros a ir lá no seu sepulcro? As mulheres. As mulheres. Dado a honra para elas, porque elas não o deixaram em nenhum momento. Ainda que de longe, elas estavam lá presentes. Elas têm um papel de extrema relevância. E elas eram mulheres que não eram simplesmente espectadoras. O texto faz questão de qualificar essas mulheres que acompanhavam Jesus, seguiam Jesus desde a Galileia para o servir. Eram mulheres que serviam a ele. Eram mulheres que o acompanhavam não para ser servida por ele, mas para servir a ele. Porque todas essas mulheres já haviam sido servidas primeiro por ele. Elas tinham gratidão, porque se elas o servem agora, é porque ele já tinha servido elas primeiro. Eram mulheres que o acompanhavam porque tinham senso de gratidão no coração. E elas o acompanhavam por onde quer que ele fosse. Versículo 56. E olha a característica dessas mulheres. Entre elas estavam Maria Madalena. Nem precisa dizer o que foi que Jesus fez na vida dessa mulher. Jesus transformou a vida dessa mulher. Tantas outras que eram possuídas por espíritos malignos, mulheres que tinham vidas acabadas. E Jesus transformou essas mulheres. Por isso, elas o acompanhavam. Tinham um senso de gratidão. Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, perceba, eram mães e esposas. A palavra mãe está aí presente, e a palavra mulher de Zebedeu também está aí presente. Eram esposas e mães. Eram mulheres que serviam ao Senhor. Aí você pergunta, e onde era que estava o marido dessa mulher? E essa mulher não estava em casa, cuidando do marido, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos? Elas tinham prioridades. E a sua prioridade era o Senhor da sua vida.
Não eram mulheres que abandonavam seus maridos, não eram mulheres que abandonavam seus filhos, mas eram mulheres que amavam o Senhor acima dos seus maridos e dos seus filhos. E elas estavam lá. Servir a Deus não é para mulher desocupada. Servir a Deus é para a mulher que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Mulheres que eram mães e esposas, mas que estavam lá. Mas que estavam lá. E você está onde? Onde vocês têm estado? Quais são as suas desculpas para estar distante dele? Deus não espera que nós tenhamos uma vida tranquila para o servir. Servir a Deus não se trata de questão de tempo, mas se trata de prioridades em nossa vida. Ninguém em seu leito de morte disse que queria ter mais tempo para trabalhar. Diz? Mas o que as pessoas dizem em seu leito de morte? Queria ter mais tempo para Deus. Mais tempo para sua casa, para sua família. Prioridades. Prioridade. Veja as suas prioridades. Que elas direcionam os teus passos. O passo da tua vida. E essas mulheres estavam lá presentes. Eu quero concluir com duas explicações bem rápidas. A primeira, mantendo essa em vista, o serviço. O texto que nós lemos aqui na abertura do culto, planejado por Deus, o texto de Hebreus, capítulo de número 10. Coloca ele para nós aí, por favor. Gabriel abriu o culto, ele. Eu recorri a ele, agora instantes. E eu quero me recorrer a ele mais uma vez. A partir do versículo 19. Acompanhe comigo. Falando sobre, mais uma vez, o que representou a morte de Jesus. O véu que foi rasgado, a obsolescência do templo, ele agora como a nova figura a ser buscada para a nossa vida cristã. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, pode ir, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Pode ir. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Continua. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, passamos a demonstrações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Perceba a conexão que o autor de Hebreus faz. Ele faz uma conexão entre a morte de Jesus, que nos possibilita um caminho, e ele conduz esse caminho à congregação. Não deixe de se congregar como é de costumes de algum. Ele faz isso, ele liga uma coisa a outra, uma linha de raciocínio, mostrando os efeitos da morte de Jesus, que abre um caminho para nós e que nós devemos pegar esse caminho. E quando a gente pega esse caminho, ele leva a um ajuntamento dos santos, porque a morte de Jesus tem a finalidade de juntar para Deus Pai um povo que é seu. E esse povo é marcado pelo ajuntamento, por isso não deixe de se congregar como é de costume. Vir à igreja, participar de uma igreja, é entender a morte de Jesus. Jesus morre para comprar para o seu Pai um povo. E esse povo, ele se expressa, se congregando, estando junto. Porque quando a gente ceia, a gente está anunciando a morte do Senhor juntos, como igreja, como congregação. Uma coisa está conectada à outra. Jesus morre para nos dar esse privilégio
E que às vezes a gente abre mão desse privilégio por coisas tão bobas, tão pequenas, tão banais, quando isso é tão valioso para Deus. Os efeitos da morte de Jesus é nós podermos congregar um ajuntamento na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós nos juntamos, nós fazemos como aquelas mulheres que o servem. Aqui é o lugar para nós servirmos, seguindo Jesus, como discípulos de Jesus, como aquelas mulheres que o seguiam para o servir, e nós continuamos servindo a Jesus, porque servir os irmãos é servir a Cristo, porque a igreja é o corpo de quem? É o corpo dele. Servir aos irmãos é servir a Cristo. E aqui é o lugar propício para isso. Não é só aqui, mas é aqui também. Mas é aqui também. E essa morte de Jesus nos dá esse presente maravilhoso. Portanto, saiba que para nós é um grande privilégio ter você aqui conosco, como alguém que se congrega nesta igreja, que vive essa experiência dada pela morte de Jesus, o privilégio de se congregar, de estarmos juntos como irmãos, efeito da morte de Jesus, benefício da morte de Jesus, que nos mostra o caminho, nos aponta um novo caminho, e nós seguimos esse caminho juntos, como irmãos. Por isso o texto diz, não deixe de congregar, como é de costume de alguns.